Hoje eu entrevisto o vice-presidente da Câmara. Bem-vindo, Delmasso. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Olha, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo. E, mais uma vez, obrigado por você estar nos convidando aí. Vai ser um bate-papo legal, você vai ver. Já trocar uma ideia, política para jovem. É isso aí. A gente vive um momento aí de empoderamento da política, esse ecossistema digital. Para começar, eu queria que você contasse para quem está em casa, como é que você chegou na Câmara? Ele está há 2 mandatos. Eu, na realidade, eu comecei a vida política no movimento estudantil, né? Eu fui presidente do centro acadêmico do meu curso, depois eu virei presidente da Federação Nacional, que representa esse curso, que é a FENEAD, Federação Nacional de Estudantes de Administração, que na minha época representava em torno de 300 mil estudantes do Brasil inteiro. Ave Maria. E depois disso abriu a porta para chegar a ser vice-presidente da UNE. Aí que mobiliza há muitos anos, né? Aí eu acho interessante o seguinte, porque a minha estada da UNE, eu nunca fui do movimento de esquerda. Eu, na realidade, nessa época, eu era afiliado ao PSDB. Que pensa o UNE, pensa a galera da esquerda, a CUT, né? Na realidade, assim, a UNE, há 65 anos, é comandada pelo PCdoB. Né? Para quem não sabe, a União da Juventude Socialista, ela comanda a UNE há 65 anos. Entendo. O último membro do PSDB, que na realidade nem existia PSDB nessa época, foi o Zé Serra. Nossa. Que foi o presidente da UNE na época. Né? Depois do Serra até a minha geração, não teve um membro do PSDB na executiva da UNE. Cheguei na executiva da UNE e com uma tese totalmente controversa, totalmente polêmica, que era a quebra do monopólio da carteirinha da UNE. Porque quem está do movimento estudantil, a gente sabe que a pessoa está incomodada com o mundo e quer mudar o mundo. E eu não sei se você lembra, talvez não, mas assim, até 1999, você só teria direito à meia entrada para pagar aí no cinema tal, se você tivesse uma carteirinha da UNE. Eu lembro. Né? E aí, comprei muito essa carteirinha da UNE. E aí o que acontece? A gente entendia que o direito era para o estudante, não é para o filiado à UNE. O movimento estudantil do PSDB, que era a Social Democracia Estudantil, a gente entendia o seguinte, vem cá, quem tem que ter o acesso à meia entrada não é quem tem a carteirinha da UNE, é quem é estudante. E a UNE não tem legitimidade para dizer quem é estudante. Então, chegou, eu redigi, foi a minha primeira redação de lei. Nossa. Eu redigi uma medida provisória na época. Tava no gás, assim, vou mudar o mundo. Redigi uma medida provisória e, por ser membro da juventude do PSDB, eu entreguei essa medida provisória para o ex-ministro, já falecido, Paulo Renato. Paulo Renato gostou da ideia e levou essa medida provisória para o presidente Fernando Henrique, que assinou e mandou para o Congresso Nacional. Então, a partir de 2000, aliás, a carteirinha da UNE, de 2000 até 2017, a carteirinha da UNE ela tinha sido praticamente extirpada. O PCdoB usava disso para financiar as campanhas políticas do PCdoB, certo? E nisso, a presidente Dilma, por causa de uma lei feita pelo ex-presidente da UNE, Lindenberg Faria, conseguiu retomar esse monopólio da carteirinha da UNE. Então, hoje, qualquer estudante que queira ter acesso à minha entrada vai ter que ir lá ou na UMESB ou na UNE para comprar a carteirinha. Então, eu vim do movimento estudantil. Depois do movimento estudantil, eu fui do movimento de juventude partidária, como eu falei, da juventude do PSDB. Fiz parte do primeiro movimento que criou no Brasil a política pública de juventude. Se hoje nós temos uma Secretaria Nacional de Juventude, se hoje nós temos um Conselho Nacional de Juventude... Já está bem representado. Se hoje nós temos tanto o Conselho Nacional de Juventude como a Secretaria Nacional de Juventude, foi porque lá em 1999, talvez muito está assistindo, nem tinha nascido ainda. Sementinha foi plantada. A gente começou esse movimento. Eu ajudei a redigir o Estatuto da Juventude. Caramba. A PEC da Juventude. Eu, na época, como eu falei, eu era da Juventude do PSDB. Conseguimos aprovação depois de diversos debates. Enfim, e tanto que a gente conseguiu implantar na ONU 3 conceitos. Política de juventude, política para a juventude e política com juventude. Certo? Até aquela data, a gente tinha assim, a política da criança e do adolescente muito bem representada. E a política do idoso também muito bem representada. Mas tinha o hiato, que é a juventude. E que até hoje, assim, nós conseguimos esses avanços legislativos e nenhum governo, seja ele federal, estadual ou municipal, uma política de, com e para a juventude. Eu acho que falta de uma opinião mesmo, assim, fora do roteiro. No jovem, fica muito, não gosto de política, não vou fazer parte da política.
Se eles pararem para pensar, tudo que a gente respira, a política que tomou decisão, que decidiu, que aprovou, que discutiu. Então a gente já passou dessa fase de mimimi, de empoderar-se politicamente. Isso é verdade. E assim, mas isso é culpa de duas coisas, tá? Cultura. Eu nem falo que é cultura, eu falo que é o nosso processo educacional, que, vamos ser francos, vamos abrir o jogo aqui? Bora. Nosso processo de educação forma as pessoas para pensar? Não. Esquece. Nem para empreender. Esquece. Forma nada. Sabe como é que você é avaliado para entrar numa UNB da vida? Se você decora uma formulazinha. É difícil, viu? Não dá. Eu tô dizendo assim, não tô dizendo que seja errado ou não, mas vamos parar para avaliar. Não avalia realmente o poder de persuasão, de reflexão e pensamento do jovem. Aí, por exemplo, você pega um jovem que sai do ensino médio, que ele sabe decorar todas as fórmulas de física, de química, de matemática, de não sei o quê, aí você coloca num ambiente que ali ele vai precisar pensar. Vem cá, por que não mudar esse sistema? Por que não ensinar esse jovem a começar a pensar soluções, tá certo? A partir do 9º ano. A ser político dentro da própria universidade, debater, decidir. Porque ser político não é ter mandato, certo? Ser político é você pensar soluções. É você ter um problema, o problema da sociedade, e você apresentar soluções. Até porque qualquer coletivo pode propor uma lei. Pode, com certeza. E o que é mais interessante é o seguinte, por causa dessa formação que hoje, desculpe, o sistema educacional, eu estou sendo até crítico demais, franco e aberto. O sistema educacional brasileiro forma repetidores, não forma pensadores. E quem é pensador criativo sofre um pouquinho para se adaptar, viu? Muito, demais da conta. Então, assim, nós sofremos, o nosso sistema sofre, ou seja, se dá bem quem sabe repetir. Quem pensa é isolado. Com isso, o que acontece? Nós somos treinados a repetir uma matéria da televisão. Então, aquilo que aparece na televisão passa a ser verdade da minha vida. Influencia diretamente a pessoa, até nas decisões pessoais. Eu não estou querendo dizer que não seja verdade, não é isso. Mas ela acaba sendo a verdade que ela toma para a vida dela. Então, por exemplo, política é igual a corrupção. Então, claro, que ninguém nasce corrupto e ninguém quer ser corrupto. E aí a pessoa, não vou entrar na política, porque aí só tem... Agora, quero deixar um conceito que eu aprendi. Você quer mudar um sistema? Não fica fora dele, entra dentro dele. Entra. Pensa e faça parte, mude lá dentro, né? Justamente. Então, essa é a ideia. E aí eu cheguei, vamos dizer assim, na Câmara Legislativa por meio desse movimento estudantil, e além do mais, também cheguei na Câmara por meio de um movimento inovador, que é a participação do segmento evangélico dentro dos locais de decisão, mas não pela pessoa, com base numa bandeira, certo? Então, hoje, por exemplo, eu não as pessoas que trabalharam, que me ajudaram na campanha, não defendem o Rodrigo Delmasso, defendem uma bandeira. Qual é a bandeira? Tanto que, muitas vezes falam, minha bandeira na campanha foi em defesa da família, em nome da família. Então as pessoas foram para a rua porque entenderam que era necessário que os princípios e valores da família, certo, precisavam ser defendidos. Então é isso que eu acho que falta um pouco, que é o que diferencia para mim da velha política para a nova política. A velha política era muito ligada em pessoas, era no toma lá da cá. Era assim, eu trabalho para você e você me dá um emprego. Você tem que trabalhar por um todo, por um coletivo. Na realidade, e ainda acredito o seguinte, a nova política qual é a sua causa? O que você defende? O que você acredita? Não é nem defende, o que você acredita? Se você acredita naquilo que eu acredito, então eu vou te ajudar, você vai ser o meu representante de fato. Então, eu vejo isso, então o que me fez chegar à Câmara foi justamente uma causa. Um objetivo para você trabalhar. Foi uma causa, não sou eu não, é uma causa. E aí, durante os 4 anos, eu preciso estar dentro dessa causa. Que projeto? Eu conversei com a deputada Júlia Luci, tá até aqui no canal, dá uma espiadinha lá, e ela falou, eu quero, no meu mandato, criar menos leis e fiscalizar mais, alguma coisa assim, eu não lembro, mas dá uma entrevista. Que projeto que você destaca dentro do seu legado? Como é que é o seu pensamento sobre isso? Então, vamos lá. São 2 projetos. O primeiro, o que autoriza a compra do canabidiol para pessoas com epilepsia, que já vai mudar toda uma vida, porque é medicinal. Para quem tem uma pessoa com epilepsia em casa e já usou o canabidiol, sabe a diferença disso. Eu vou até pesquisar, que eu não sei, já quero saber. E o outro projeto é o Estatuto da Família, certo? Para mim, o Estatuto da Família é o balizador das políticas públicas da família. Aí você fala, tá bom, Delmasso, mas por que família, né? Hoje, se a gente for ver, pega lá, por exemplo, as pessoas que estão lá na Papuda presa por homicídio, por roubo ou qualquer crime violento. Se você for estudar a estrutura familiar deles,
90% vieram de famílias desestruturadas. Quem me falou isso não sou eu, não. Quem me falou isso foi um promotor de justiça que foi deputado distrital, que é o Chico Leite. Chico Leite. O Chico Leite me falou, Delmaço, 90% das pessoas que se envolvem na criminalidade vieram de famílias desestruturadas. Porque faltou referência, faltou inspiração, faltou exatamente isso que você falou, faltou referência. Não estou dizendo que são todos, não. Mas enquanto o Estado não entender que a família é o seu principal aliado, é necessário que você tenha uma política pública para a família. Até porque o governo vai mudar a vida de todo mundo, tem que começar de casa. E até digo o seguinte, como eu defendi a política de juventude, eu entendo que hoje você tem uma juventude sadia ou sarada se você tem uma família consolidada. Se você não tem uma família consolidada, você vai ter uma juventude doente, como nós temos visto aí. Como que você atua? Você é da Sara Nossa Terra, é pastor da rede, que é uma rede grande, tem o Sara Jovem, que mobiliza milhões. O Arena Jovem, que eu conheci em Ceilândia, e eu vi que mobiliza milhões de pessoas. Como que é a sua atuação nesse segmento? Então, eu sou pastor auxiliar, né? Lá, sou pastor de jovens lá, e é engraçado que eu nunca achei que ia ser pastor de jovens, né? Mesmo, assim, eu me converti, já era da política e me converti, certo? Então, mesmo, eu nunca pensei que ia ser pastor de jovens. Aconteceu na sua vida e você abraçou a oportunidade. Hoje eu tenho uma célula, certo? Quando eu me candidatei a primeira vez, eu tive que me licenciar do pastorado, eu tinha uma equipe de 400 pessoas. Nossa. E aí eu tive que deixar essa equipe com outros pastores. Hoje, vamos dizer assim, os meus discípulos diretos, né? Aquelas pessoas que eu estava formando, alguns deles já são pastores, já estão à frente de igreja, né? Outros permanecem na igreja, enfim. Que é um processo também. A igreja, a Sara tem um processo de célula, que você ajuda jovem, que você reúne, visita, vai na casa, e tem todo aquele contexto, que eu acho que essa aproximação tem ganhado a juventude, porque muda a vida de pessoas. E aí, em 2018, eu reabri a minha célula, estou com uma célula só, hoje, mas com 20 pessoas ali, no qual eu e minha esposa, a gente acompanha, né? Então, minha atuação... Dá tempo? Então, tem que ter tempo e prioridade, né? Então, você tem que priorizar isso aí, que senão você não dá conta. Câmara, vice-presidência, muita demanda ali, a política demanda muito tempo. Demanda. Como que a gente atrai, Delmaço, a juventude para dentro da Câmara? Olha só, eu acho que fisicamente ela não precisa estar lá, não, né? Até porque hoje... Digitalmente, conectada, quem sabe. Até porque hoje, por exemplo, todos os deputados têm lá Instagram, Facebook, tem todos as redes sociais. A própria Câmara já tem tem uma rede, que é a TV Web da Câmara, que você pode acompanhar as sessões, os discursos, como os deputados estão votando. É para ver tudo ao vivo, às vezes, né? A grande maioria é ao vivo. E assim, como você falou, eu sou vice-presidente da Câmara hoje, a parte de tecnologia da informação, ela fica subordinada a mim. Então, nós vamos agora, a partir do segundo semestre, nós vamos estar fazendo todo o processo de votação, vai ser eletrônico. Isso então, é legal. Quem tá vendo vai saber como o deputado está votando, se ele está votando sim, se ele está votando não, vai ficar registrado isso na página da Câmara. E, por exemplo, ouvir as pessoas, vocês têm ideia de ter um aplicativo, um já site? Tem, já. Nós já temos no site da Câmara um link chamado E-Democracia. Que legal certo? isso. Então, qualquer pessoa pode ir lá, acessar, mandar sua pergunta, pode também acessar lá a área da ouvidoria, mandar um e-mail, mandar lá um WhatsApp, enfim. Se conectar com a casa, de verdade. Justamente. Vocês têm também um laboratório hack, que foi da gestão de Joey Vale e tal. Continua, né? E agora nós vamos transformar o laboratório Lab Nova, que está também debaixo da vice-presidência, num laboratório de acompanhamento de gastos do setor público. Então nós vamos montar... Hoje qualquer pessoa pode usar esse espaço? Pode, qualquer pessoa, chegando lá a qualquer horário, desde que a câmera esteja aberta, né? Chegando lá pode usar. E lá nós vamos colocar 4 grandes painéis, certo? Para que quem for lá possa acompanhar o gasto público que é feito hoje no dia a dia. Então quem vai chegar lá vai ver, por exemplo, quanto que o governo está gastando naquele dia, quanto que ele está arrecadando naquele dia. Então nós vamos avançar um pouco, certo? Nesse painel. E esse painel também nós vamos deixar ele disponível no site da Câmara. Vamos acompanhar junto com os 24 essa 8ª legislatura, né? 8ª legislatura. Corrigindo que nos vídeos anteriores eu falei para 7ª com o Rafael, 7ª com... 8ª, essa é 8ª. 8ª, me corrigindo, me perdoe. Essa é 8ª. Aprendi, agora eu sei. Você tem um projeto muito legal, anti-suicídio, a gente viu muita gente desanimada, faltando esperança, né? Ou porque não cuidou do pessoal, ou do espiritual, ou porque não teve oportunidade. Como é que funciona esse projeto de anti-suicídio? Então vamos lá. A gente primeiro precisa entender qual é o que gera, né, a pessoa, por que a pessoa quer se suicidar.
E aí, com o estudo que a gente fez, a gente viu mais ou menos o seguinte: a nossa geração, essa geração que a gente está vivendo, a geração da internet, é uma geração extremamente ansiosa. Por que ela é ansiosa? Porque ela quer as coisas rápidas, né? Então, muitas vezes ela não consegue construir as coisas, não tem paciência para construir as coisas. O digital tornou tudo muito rápido. O digital tornou tudo muito rápido. Então, como você não consegue o resultado no tempo que você espera, você acaba entrando, você se frustra. A frustração gera a depressão. E na depressão, a pessoa perde o sentido, a razão de viver. Que é um ciclo. Espera, cria ansiedade, se frustra, e aí ele... Aí ele se frustra num ponto, aí vai para outro. Se frustra de novo, vai para outro. Se frustra... muita porrada. Aí vai chegar falando assim, pô, tudo que eu faço... Aí o que gera na cabeça? Tudo que eu faço não dá certo. E aí ele entra num processo de depressão, e para resgatar esse processo de depressão não é fácil. Então, esse projeto que nós estamos trabalhando, né, inclusive vamos fazer isso como um projeto, nós vamos apresentar um projeto de lei. Projeto da palestra, que dá encontro, que dá fórum, da audiência pública, né? Isso. E além disso, nós vamos também pedir para que os hospitais façam notificação compulsória, porque hoje os números que tem sobre suicídio são todos não são confiáveis. O Código de Ética do Jornalista proíbe a gente ficar falando sobre o assunto para não incentivar, né? É uma regra do sindicato. Vou te dar um exemplo, tá? Tanto que o registro hoje de suicídio não é bem feito. Se você tem lá uma tentativa de suicídio, uma pessoa vai e se joga na frente de um carro, o registro daquilo não é de tentativa de suicídio, mas sim de atropelamento. Né? Então a gente não tem as estatísticas reais. Então, assim, a partir do momento da notificação compulsória dos hospitais, a gente vai começar a ter estatística. Com estatística, você consegue fazer um investimento. Mas o maior investimento que eu acho que o jovem precisa fazer é nele mesmo. Ele precisa entender o seguinte: nós jovens, temos força. Desinternalizar algumas coisas. A gente, por exemplo, quer as coisas tudo para ontem. Quando não acontece, a gente vira para o nosso, como é que fala? Para nossa interior. Não, a gente fica enclausurado ali e vai conversar com nossa internet, certo? E que nem sempre a internet é tão inspiracional como a gente espera. Não, é fato, isso é fato. As pessoas não sabem, Delmar, selecionar o que consumir. A internet é um mundo sem fim, né? Um ambiente escuro. Se você não escolher o que você vai consumir, o que você consome volta para você, seja bom ou ruim. E olha, eu vou falar uma frase aqui que um senador romano falou há muito tempo atrás, chamado Paulo. Né? Não sei se você sabia, o apóstolo Paulo foi senador em Roma, e ele escreveu uma carta aos romanos e disse o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que significa isso? Que eu não posso me conformar com aquilo que está, vamos dizer assim, que eu vivo no dia a dia. Mas para eu não me conformar com aquilo, eu preciso mudar como eu penso. Então não adianta nada eu pensar que eu sou um fracassado, que eu não vou conseguir nada na vida, que eu sou limitado, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo outro, que realmente você não vai conseguir mudar. Você vai mudar a partir do momento que você muda a sua mente. E para mudar a sua mente... É que de dentro para fora, né? Agora, como é que eu mudo um pensamento? Eu não sei. Como é que muda o pensamento? Como é que eu mudo? Hein, Ananda? Como é que muda o pensamento? Como é que muda o pensamento, Ananda? Estou em dúvida, agora eu quero saber como é que muda o pensamento. Eu preciso fazer a segunda pergunta. Como que forma um pensamento? Pelo que você vê, pelo que você assiste, pelo que você escuta. Isso, exato. Então, como é que eu mudo o pensamento? Eu preciso mudar as fontes. Não adianta, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu quero crescer na vida. Você está aprendendo, né, gente? Que isso? Não adianta, por exemplo, se eu quero crescer, vou dar um exemplo, tá? Faz de conta que você quer dar uma repaginada aqui no seu programa. Vai mudar tudo na vida. O que você vai buscar? Fontes novas. Inspiração. Você vai, por exemplo, referências novas, não é verdade? É isso. Aí você vai mudar o seu pensamento. Se você continua buscando as mesmas referências, as mesmas pessoas que te inspiram, você não vai mudar nunca. Agora, a partir do momento em que você se renova, o que acontece? Você muda o seu pensamento. Tem um grande pensador empresarial que fala que você é o que você consome. Isso é para dieta, para vida, é para tudo na vida. Você é o que você consome. Na realidade, eu vou até mais profundo, tá? Que é o seguinte, eu vejo que a nossa vida, ela se forma no seguinte ciclo. Você pensa, você sente, você decide e você faz. Então vamos voltar aqui? Tem a ver até com um segredo. Vamos lá. É um livro que eu li recentemente, que às vezes vai pensar diferente. Aí vamos lá. A sua fonte, aquilo que você vê, você pensa,
que influencia os seus sentimentos, e os seus sentimentos influenciam as suas decisões, e você expressa as suas decisões por meio das suas atitudes. Então não adianta nada, por exemplo, a gente vê essa questão, vou entrar um pouquinho aqui na questão do feminicídio, tá? Que está em alta, infelizmente, pessoa, nas notícias e até na cidade. O cara chega lá, dá uma porrada na mulher, briga, mata a mulher. Por que ele fez isso? Pelo álcool? Revoltado com a vida? Não, isso aí eu vou dizer a pontinha do iceberg, é lá atrás. Isso vem lá de trás. Isso Ele viu alguém fazendo. Não só isso, algo que ele achou que aquilo que era correto. E como que ele viu? Ele viu, internalizou aquilo. Quando ele viu uma situação que deixou ele inseguro, ele acabou indo para cima e praticando esse crime, vamos dizer assim. Isso, né? É grave, isso eu totalmente então, assim, contra. Você sabe qual é hoje o maior desafio das lideranças que nós estamos vivendo hoje, numa escassez de liderança da nossa geração? A nossa geração hoje tem poucos líderes. E poucos líderes ainda inspiracionais. Digo ainda mais, para mim líder é quem influencia. Líder é quem influencia, não é quem conquista uma posição. Conquistar uma posição é muito fácil. Difícil influenciar pessoas. De verdade. Né? Influenciar. E aí, por exemplo, a gente vê alguns youtubers que, poxa, influenciam pra caramba. Milhares e milhares. Né? E influenciam mesmo. Só que, muitas vezes, dão uma cara escorregada, influenciam pro lado